שבשמיים יתקדש שמך, תבוא מלכותך, יעשה רצונך כבשמיים כן בארץ. אבינו אדוני, את לחם חוקנו תן לנו היום, וסלח לנו על חטאינו, כפי שסולחים גם אנחנו לחוטאים לנו, ואל תביאנו לידי ניסיון, כי אם חלצנו מן הרע. אמן. אבינו אדוני, Escritos de São Francisco. Organização e tradução de Celso Márcio Teixeira. Coedição da CFFB, Conferência da Família Franciscana do Brasil e Editora Vozes. Canal Leconde. Caros ouvintes, caso gostem do que aqui é lido, adquiram um livro. É um excelente livro, uma excelente edição. Ela tem introdução, tem sobre a vida de São Francisco, e eu não irei ler essas apresentações, introduções e, enfim, falas outras, irei direto ao texto de São Francisco e, portanto, adquiram um livro, vale a pena. Assim como, caso gostem do trabalho que aqui é feito, o meu trabalho, levem em consideração auxiliá-lo. Isso é possível através de qualquer quantia, via Pix, Apoia-se, também vaquinha, comprando livros que chegam até mim pela lista da Amazon, como essa pessoa que anonimamente comprou este e outros 4 livros que chegaram até mim e a quem eu sou muito grata. Muito obrigada! Você pode fazer o mesmo e contribuir assim para o canal. Também curtam, compartilhem, inscrevam-se, comentem. Tudo isso ajuda no engajamento e na disseminação desses conteúdos para que cheguem a mais gente. Muito obrigada pela presença. A todos, uma boa escuta. Textos. Admoestações. Primeiro, o corpo do Senhor. Diz o Senhor Jesus aos seus discípulos: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Se me conhecesseis, certamente conheceríeis também meu Pai. Desde agora o conheceis e o vistes. Diz-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isto nos basta. Diz-lhe Jesus: Há tanto tempo que estou convosco, e não me conhecestes? Filipe: Quem me vê, vê também meu Pai. O Pai habita na luz inacessível, e Deus é Espírito.
e ninguém jamais viu a Deus. Portanto, ele só pode ser visto em espírito, porque é o espírito que vivifica. A carne não serve para nada. Mas também o Filho, naquilo que é igual ao Pai, não é visto por ninguém de maneira diferente que o Pai e que o Espírito Santo. Daí, todos os que viram o Senhor Jesus segundo a humanidade e não viram nem creram segundo o Espírito, é a divindade, que ele é o verdadeiro Filho de Deus, foram condenados. De igual modo, todos os que veem o sacramento, que é santificado por meio da palavra do Senhor sobre o altar pelas mãos do sacerdote em forma de pão e de vinho, e não veem nem creem segundo o Espírito e a divindade, que seja verdadeiramente o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, foram condenados, sendo testemunha o próprio Altíssimo que diz: isto é o meu corpo e o meu sangue da nova aliança, que será derramado por todos. E quem come minha carne e bebe meu sangue, tem a vida eterna. Por isso, o Espírito do Senhor, que habita em seus fiéis, é que recebe o Santíssimo Corpo e Sangue do Senhor. Todos os outros que não têm do mesmo Espírito e ousam recebê-lo, comem e bebem a própria condenação. Portanto, ó Filho dos homens, até quando estareis com o coração duro? Por que não reconheceis a verdade e não credes no Filho de Deus? Eis que diariamente ele se humilha, como quando veio do trono real ao útero da Virgem. Diariamente ele vem a nós em aparência humilde. Diariamente ele desce do seio do Pai. Sobre o altar, nas mãos do sacerdote. E assim como ele se manifestou aos santos apóstolos na verdadeira carne, do mesmo modo ele se manifesta a nós no pão sagrado. E assim como eles, com a visão do seu corpo, só viam a carne dele, mas contemplando-o com olhos espirituais, criam que ele é Deus, do mesmo modo também nós, vendo o pão e o vinho com os olhos do corpo, vejamos e creiamos firmemente que é vivo e verdadeiro o seu santíssimo corpo e sangue. E desta maneira, o Senhor está sempre com seus fiéis, como ele mesmo diz: eis que estou convosco até o fim dos tempos. Segundo, o mal da própria vontade. Disse o Senhor a Adão: podes comer de toda a árvore, não comerás, porém, da árvore do bem e do mal. Podia comer de toda a árvore do paraíso, porque, não indo contra a obediência, não pecava. No entanto, come da árvore da ciência do bem aquele que se apropria de sua vontade e se exalta dos bens que o Senhor diz e opera nele. Come da árvore da ciência do bem aquele que se apropria de sua vontade e se exalta dos bens que o Senhor diz e opera nele. E assim, por sugestão do demônio e pela transgressão do mandamento, veio a existir o pomo da ciência do mal. Por isso, é necessário que sofra o castigo. Terceiro, a obediência perfeita. Diz o Senhor no Evangelho: quem não renunciar a tudo o que possui, não pode ser meu discípulo. E quem quiser salvar sua vida, perdê-la-á. Abandona tudo o que possui e perde seu corpo, aquele que se oferece totalmente à obediência nas mãos de seu prelado. E aquilo que faz e diz, que saiba não ser contra a vontade dele, na condição de que seja bom o que ele faz, é verdadeira obediência. E se o súdito vê coisas melhores e mais úteis à sua alma
do que aquelas que o prelado lhe ordena, sacrifique voluntariamente as suas opiniões a Deus. Procure, porém, realizar em obras as que são do prelado, pois esta é a obediência caritativa, porque satisfaz a Deus e ao próximo. Se o prelado, porém, ordena algo contra a sua alma, conquanto não lhe obedeça, não o abandone. E se por causa disso vier a sofrer perseguição por parte de alguns, ame-o mais ainda por amor de Deus, pois quem prefere sofrer perseguição a separar-se de seus irmãos, permanece verdadeiramente na perfeita obediência, porque expõe a sua vida em favor dos seus irmãos. De fato, muitos são os religiosos que, sob o pretexto de ver coisas melhores do que as que seus prelados ordenam, olham para trás e voltam ao vômito da própria vontade. Estes são homicidas e causam a perdição de muitas almas por causa de seus maus exemplos. Quarto, que ninguém se aproprie do ofício de prelado. Não vim para ser servido, mas para servir, diz o Senhor. Aqueles que foram constituídos acima dos outros se gloriem tanto deste ofício de prelado como se tivessem sido destinados para o ofício de lavar os pés dos irmãos. E se mais se perturbam por causa do ofício de prelado que lhes foi tirado do que por causa do ofício de lavar os pés, tanto mais ajuntam para si bolsas para perigo da alma. Quinto, que ninguém se ensoberbeça, mas se glorie na cruz do Senhor. Presta atenção, homem, à grande excelência em que te colocou o Senhor Deus, porque te criou e te formou à imagem do seu dileto Filho, segundo o corpo, e à sua semelhança, segundo o Espírito. E todas as criaturas que há sob o céu, à sua maneira servem, reconhecem e obedecem ao seu Criador melhor do que tu. E também não foram os demônios que o crucificaram, mas tu com eles o crucificaste e ainda o crucificas, deleitando-te em vícios e pecados. Portanto, a partir de que podes gloriar-te? Pois se fosses tão sutil e sábio a ponto de teres toda a ciência e saberes interpretar todos os gêneros de línguas e perscrutares com sutileza a respeito das coisas celestes, em nada disso te poderias gloriar, porque um só demônio conhecia das coisas celestes e agora conhece das terrenas mais do que todos os homens. Mesmo que existisse alguém que recebesse do Senhor um conhecimento especial da mais alta sabedoria. Igualmente, se fosses mais belo e rico do que todos, e também se operasses maravilhas, de maneira a afugentares os demônios, tudo isto te é contrário, e nada te pertence. E em nada dessas coisas podes gloriar-te. Mas nisso podemos gloriar-nos, em nossas fraquezas, e em carregar cada dia a Santa Cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Sexto, a imitação de Cristo. Irmãos todos, prestemos atenção ao bom pastor que, para salvar suas ovelhas, suportou a paixão da cruz. As ovelhas do Senhor seguiram-no na tribulação e na perseguição, na vergonha e na fome, na enfermidade e na tentação e em outras coisas mais. E a partir disso receberam do Senhor a vida eterna.
Daí é grande a vergonha para nós, servos de Deus, que os santos tenham feito as obras e nós, proclamando-as, queiramos receber a glória e a honra. 7. Que a boa operação siga a ciência. Diz o apóstolo, a letra mata, o espírito, porém, vivifica. São mortos pela letra aqueles que somente desejam conhecer as palavras para serem considerados mais sábios que os outros e poderem adquirir grandes riquezas para dá-las aos parentes e amigos. São também mortos pela letra aqueles religiosos que não querem seguir o espírito da Divina Escritura, mas apenas desejam conhecer as palavras e interpretá-las aos outros. E são vivificados pelo Espírito da Divina Escritura aqueles que não atribuem ao seu eu toda a letra que conhecem e desejam conhecer, mas, pela palavra e pelo exemplo, as retribuem ao Altíssimo Senhor Deus, de quem é todo o bem. 8. Evitar o pecado da inveja. Diz o apóstolo, ninguém pode dizer Senhor Jesus a não ser no Espírito Santo. E também não há quem faça o bem, não há sequer um só. Portanto, todo aquele que inveja seu irmão por causa do bem que o Senhor diz e faz nele, pertence ao pecado da blasfêmia, porque inveja o próprio Altíssimo, que diz e faz todo o bem. 9. O amor. Diz o Senhor, amai vossos inimigos, fazei o bem àqueles que vos odeiam, e orai por aqueles que vos perseguem e caluniam. Ama verdadeiramente ao seu inimigo, quem não se lamenta por causa da injúria que este lhe faz, mas, por amor de Deus, se consome por causa do pecado de sua própria alma. E mostre-lhe por obras o amor. 10. O castigo do corpo. Muitos há que, ao pecarem ou receberem injúria, muitas vezes lançam a culpa sobre o inimigo ou sobre o próximo. Mas não é assim, porque cada um tem em seu poder o inimigo, a saber, o corpo, por meio do qual peca. Por isso, feliz aquele servo que sempre mantiver preso em seu poder tal inimigo que lhe foi entregue e sabiamente se proteger dele, porque ao fazer isto, nenhum outro inimigo, visível ou invisível, lhe poderá fazer mal. 11. Ninguém se corrompa pelo mal do outro. Ao servo de Deus nada deve desagradar, a não ser o pecado. E se alguma pessoa pecar, seja qual for o modo, e por causa disto, e não por caridade, o servo de Deus se perturbar ou se irar, entesoura para si a culpa. Vive retamente, sem nada de próprio, aquele servo de Deus que não se ira, nem se perturba por qualquer coisa. E bem-aventurado quem nada retém para si, devolvendo a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. 12. Conhecer o Espírito do Senhor. Assim se pode conhecer se o servo de Deus tem o Espírito do Senhor. Se seu eu não se exaltar, quando Deus realizar por meio dele algum bem, porque o eu é sempre contrário a todo bem,
Se seu eu não se exaltar quando Deus realizar por meio dele algum bem, porque o eu é sempre contrário a todo bem, mas antes se considerar o mais desprezível e se avaliar como menor do que todos os outros homens. 13º. A paciência. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. O servo de Deus não pode saber quanta paciência e humildade tem em si, enquanto está satisfeito consigo mesmo. Mas quando chegar o tempo em que os que deveriam satisfazê-lo lhe fazem o contrário, quanta paciência e humildade tiver nesse momento, tanta tem, e não mais. 14º. A pobreza de espírito. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Muitos há que, insistindo em orações e serviços, fazem muitas abstinências e macerações em seus corpos, mas por causa de uma única palavra que lhes parece ser uma injúria a seu próprio eu, ou por causa de alguma coisa que se lhes tire, sempre se escandalizam e se perturbam. Estes não são pobres de espírito, porque quem é verdadeiramente pobre de espírito se odeia a si mesmo e ama a quem lhe bate na face. 15º. A paz. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. São verdadeiramente pacíficos aqueles que, por tudo o que sofrem neste mundo, conservam a paz na alma e no corpo, por amor de nosso Senhor Jesus Cristo. 16º. A pureza de coração. Bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. São verdadeiramente puros de coração os que desprezam as coisas terrenas, buscam as celestes e nunca desistem de orar e de procurar o Deus vivo e verdadeiro com o coração e a mente puros. São verdadeiramente puros de coração os que desprezam as coisas terrenas, buscam as celestes e nunca desistem de adorar e de procurar o Deus vivo e verdadeiro com o coração e a mente puros. 17º. O humilde servo de Deus. Bem-aventurado o servo que não mais se exalta do bem que o Senhor diz e opera através dele, do que pelo bem que diz e opera por meio de outro. Peca mais o homem quando quer receber de seu próximo do que quando não quer dar de si ao Senhor Deus. Décimo oitavo. A compaixão do próximo. Bem-aventurado o homem que, na medida da sua própria fragilidade, suporta seu próximo naquilo que gostaria de ser suportado por ele, se estivesse em semelhante circunstância. Bem-aventurado o servo que atribui todos os bens ao Senhor Deus, porque quem retiver algo para si, esconde em si o dinheiro do Senhor seu Deus, e aquilo que julgava ter lhe será tirado.
19. O humilde servo de Deus. Bem-aventurado o servo que não se considera melhor quando é engrandecido e exaltado pelos homens do que quando é considerado insignificante, simples e desprezado. Porque, quanto é o homem diante de Deus, tanto é, e não mais. Ai daquele religioso que é colocado no alto pelos outros e não quer descer por sua própria vontade. E bem-aventurado o servo que não é colocado no alto por sua própria vontade e que sempre deseja estar sob os pés dos outros. Vigésimo. O bom religioso e o religioso frívolo. Bem-aventurado o religioso que não tem prazer e alegria a não ser nas palavras e obras do Senhor, e com estas leva os homens, com satisfação e alegria, ao amor de Deus. Ai do religioso que se deleita em palavras ociosas e fúteis, e com estas leva os homens ao riso. 21. O religioso frívolo e eloquaz. Bem-aventurado o servo que, quando fala, não manifesta todas as suas coisas em vista de recompensa, e não é rápido para falar, mas sabiamente vê antes o que deve falar e responder. Ai do religioso que não retém em seu coração os bens que o Senhor lhe revela e não os mostra aos outros através do agir, mas em vista de recompensa prefere mostrá-los por palavras. Este recebeu sua recompensa, e os ouvintes colhem pouco o fruto. 22. A correção. Bem-aventurado o servo que suporta a correção, acusação e repreensão da parte do outro tão pacientemente como de si mesmo. Bem-aventurado o servo que, repreendido, benignamente aquiesce, com modéstia se submete, humildemente se confessa e de boa vontade faz reparação. Bem-aventurado o servo que não é rápido para se excusar e humildemente suporta vergonha e repreensão por causa de pecado, embora não tenha cometido culpa. 23. A humildade. Bem-aventurado o servo que se encontra tão humilde entre os seus súditos como se estivesse entre seus senhores. Bem-aventurado o servo que sempre permanece sob a vara da correção. Servo fiel e prudente é aquele que, em todas as suas ofensas, não tarda em punir-se interiormente pela contrição e exteriormente pela confissão e pela reparação da obra. 24. O verdadeiro amor. Bem-aventurado o servo que tanto ama seu irmão quando este está doente e não pode satisfazê-lo, como quando está com saúde e pode satisfazê-lo. 25. O mesmo tema. Bem-aventurado o servo que tanto ama e respeita seu irmão quando este estiver longe dele, como quando estiver com ele, e não disser por trás dele aquilo que com caridade não pode dizer diante dele. 26. Que os servos de Deus honrem os clérigos. Bem-aventurado o servo que põe fé nos clérigos que vivem retamente segundo a forma da Igreja Romana. E ai daqueles que os desprezam. Conquanto sejam pecadores, no entanto, ninguém deve julgá-los,
porque Deus reserva unicamente para si o direito de julgá-los. Pois, quanto maior for o ministério que eles têm do Santíssimo Corpo e Sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, que eles recebem e somente eles ministram aos outros, os que pecam contra eles têm tanto mais pecado do que se pecassem contra todos os outros homens deste mundo. 27º. A virtude que afugenta o vício. Onde há caridade e sabedoria, aí não há nem temor, nem ignorância. Onde há paciência e humildade, aí não há ira, nem perturbação. Onde há pobreza com alegria, aí não há nem ganância, nem avareza. Onde há quietude e meditação, aí não há nem preocupação, nem divagação. Onde há temor do Senhor para guardar seus átrios, aí o inimigo não tem lugar para entrar. Onde há misericórdia e discernimento, aí não há nem superfluidade e nem rigidez. Mais uma vez. A virtude que afugenta o vício. Onde há caridade e sabedoria, aí não há nem temor, nem ignorância. Onde há paciência e humildade, aí não há nem ira, nem perturbação. Onde há pobreza com alegria, aí não há nem ganância, nem avareza. Onde há quietude e meditação, aí não há nem preocupação, nem divagação. Onde há temor do Senhor para guardar seus átrios, aí o inimigo não tem lugar para entrar. Onde há misericórdia e discernimento, aí não há nem superfluidade e nem rigidez. 28º. Esconder o bem para que não se perca. Bem-aventurado o servo que entesoura no céu os bens que o Senhor lhe mostra e não deseja manifestá-los aos homens em vista de recompensa, porque o próprio Altíssimo manifestará suas obras a quem lhe aprouver. Bem-aventurado o servo que conserva os segredos do Senhor em seu coração.